E deixa eu só explicar uma coisa. O irmão diácono Reginaldo orou agora dizendo que eu necessito muito da unção do Espírito para pregar a palavra. Eu não tenho a menor dúvida disso, irmãos. Mas ele fez um outro comentário na oração dele. Falou assim, que Deus faça lembrar as coisas que ele estudou. Sabe por que isso, irmãos? Ele não falou isso aqui, mas eu vou compartilhar. Eu estou com um problema na minha impressora em casa. E eu pedi para a Natasha hoje imprimir o esboço do meu sermão. Eu trabalho assim, eu preparo o esboço e às vezes até escrevo na íntegra tudo que eu vou trabalhar com os irmãos aqui na pregação. Só que a Natasha teve um problema. Ela conseguiu imprimir metade do esboço. E a outra metade, irmãos, não veio na impressão. Aí ele falou isso na oração, né? Que Deus faça ele lembrar. Porque realmente não está aqui no papel. Espero de verdade que Deus me faça lembrar, a fim de que ele possa nos alimentar com aquilo que a palavra dele tem para nos dizer nessa noite. Então a oração dele faz muito sentido, especialmente nas circunstâncias que eu me encontro hoje, para lhes pregar a palavra do Senhor. E quero de imediato ler com você o texto que nós consideraremos juntos nessa noite. A carta de Paulo aos Gálatas, a gente agora entra no capítulo 4, eu prossigo na minha exposição de Gálatas e quero logo antecipar que nós não encerramos a exposição de Gálatas esse ano, por motivos óbvios. Eu não vou ter tempo para pregar tudo que resta ainda em Gálatas, nos domingos que a gente ainda tem em 2012, então uma parte da exposição vai ficar para o ano que vem, e como eu brinquei hoje pela manhã, a menos que o mundo acabe agora dia 21, a gente vai ter pregação em Gálatas também em 2013. A minha pretensão é encerrar a epístola de Gálatas ainda em 2013. Então agora à noite nós começamos o capítulo 4, e eu quero só rapidamente lembrar uma coisinha sobre esse capítulo. Muita gente diz que em Gálatas 4, Paulo vai voltar aos temas que ele já havia tratado no capítulo 3. É como se ele repetisse o que ele já havia dito. Todo pai e toda mãe sabem da importância de ficar repetindo para os filhos determinadas lições. Eu agora que sou pai de 2 meninos, posso compartilhar com os irmãos que há coisas que a gente tem que repetir reiteradas vezes para os nossos filhos. Vai tomar banho, vai escovar o dente, vai arrumar material da escola, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Parece que eles não aprendem, né? Mas os pais não se cansam. Por quê? Porque os pais amam os seus filhos e sabem que isso é deveras importante. Repetir é um princípio que todo bom educador usa. Há lições que a gente não aprende numa única só vez, numa única tacada. Tem coisas que a gente tem que repetir, até que a repetição faça a gente aprender o que precisa ser aprendido. Então Paulo sabe que há coisas tão importantes em jogo, nessa carta que ele escreve para a igreja da Galácia, que ele entende que é importante repetir. E ele, de uma certa maneira, vai repetir o que ele disse no capítulo 3, mas não apenas repetir, vai também aprofundar determinados temas. E ele até vai usar uma lógica muito parecida com aquela que ele usou no capítulo 3. Ele vai começar lembrando mais uma vez a igreja da Galácia, a experiência que o Evangelho proporcionou para a vida daqueles crentes. Depois então ele vai mais uma vez pegar exemplos do Velho Testamento para basear o princípio, o argumento que ele vai construir. Como no capítulo 3, ele começa também fazendo um apelo à experiência dos Gálatas. Depois então ele apresenta exemplos. Você lembra que a gente falou de Abraão, falamos de Abacuque, falamos de Moisés. Aqui, além de apelar para a experiência, ele vai falar de Sara, não da nossa Sara, mas da Sara, esposa de Abraão,
e de Agar, que é a mãe de Ismael, e que foi aquele filho que Abraão teve quando entendeu de maneira errada que deveria ajudar a Deus a cumprir a promessa que ele havia feito. O ponto é, em Gálatas 4, Paulo vai voltar aos temas que ele já havia tratado em Gálatas 3, mas vai aprofundá-los. Vai repetir o que ele já havia ensinado, porque ele entende a importância do que está em jogo com a atitude que a igreja está tendo para com o evangelho pregado pelo apóstolo. Então vamos ler inicialmente Gálatas 4, do verso 1 ao verso 11, e considerar o que temos então nessa parte inicial desse capítulo. É dito assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Amados, até aqui a leitura do texto, que a gente vai considerar, expor e aplicar a nossa vida nessa noite. Está acontecendo uma coisa curiosa depois que eu comecei a pregar em Gálatas aqui na igreja. Uma coisa surpreendente, até meio diferente. Eu tenho falado muito de Gálatas e tenho muito falado que o problema aqui na igreja da Galácia são aqueles judaizantes que perseguiram muito o apóstolo Paulo. Quem lê hoje de manhã Atos 23 viu até onde eles foram na perseguição ao apóstolo. Queriam matá-lo, fizeram emboscada. O texto até diz que eles fizeram um jejum de anátema, e não iam comer nem beber enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Por quê? Por que queriam tanto matar Paulo? Porque Paulo estava pregando o evangelho que foi entregue pelo Senhor Jesus. O evangelho que diz que o pecador é aceito por Deus, independente das obras da lei. Que para ser aceito por Deus, não é necessário virar judeu. Não é necessário guardar os sábados do judaísmo. Não é necessário se obrigar a cumprir a lei do Velho Testamento. Não é necessário cumprir o calendário judaico. Não é necessário comer da maneira como os judeus comeram. Paulo estava perseguido porque ele colocava em xeque, com a pregação, com o ensino dele, que voltar ao judaísmo era voltar a ser escravo de uma religião que não era capaz de transformar homem algum. Voltar a ser escravo de um conjunto de leis e regras que são incapazes de salvar o homem.
Ao contrário disso, ele já havia dito no capítulo 3 que quem faz esse caminho e esse percurso traz sobre si a maldição da lei. E eu estou falando isso o tempo todo, e alguns irmãos começaram a entender que o pastor gosta muito de comida de porco. Costelinha. Porco à pururuca. E agora eu estou podendo almoçar na casa de alguns irmãos, aí os irmãos falam assim para mim, pastor, hoje não tem porco não, sou desculpa, tá? E eu queria dizer uma coisa, irmãos, não é minha pretensão fazer isso. Não é meu propósito ficar fazendo propaganda aqui de pratos, de cardápios. Embora eu não vou reclamar se você fizer lá uma costelinha de porco. Tá bom? O ponto aqui, irmãos, eu estou só brincando, quero agradecer inclusive a receptividade, o carinho e a comelância que os irmãos estão me permitindo experimentar aos domingos, né? Tem gente até que preparou salmão para mim, irmãos, negócio maravilhoso. Quero agradecer a Deus esse carinho, a todos os irmãos que já me receberam, e dizer o seguinte, que o propósito aqui da carta é que Paulo está protegendo a igreja dessa influência. Está protegendo a igreja desse caminho torto que os judaizantes estão oferecendo para a igreja. Parece que isso é distante da gente, irmãos, mas não é. Não é. Ainda é muito comum a gente encontrar no Brasil, atualmente, uma mentalidade que diz que o pecador não é salvo pela fé, independente das obras. Ainda há muito evangelho sendo pregado, que dá a entender que para ser salvo de verdade, tem que cumprir as regras da religião, tem que se submeter às leis do grupo, tem que virar religioso primeiro. E olha, isso é conspirar contra o evangelho. O evangelho diz que a aceitação, a justificação diante de Deus é pela fé, independente de qualquer conjunto de regras de moralidade que nós tenhamos que criar. Essas coisas não funcionam, não servem e não produzem salvação. Ao contrário, Paulo vai mostrar aqui nesse capítulo 4, nessa parte inicial do texto, que o que a igreja da Galácia está fazendo, na verdade, é trocando 6 por meia dúzia. Você já ouviu essa expressão? Trocar 6 por meia dúzia? É achar que está fazendo um bom negócio, quando na verdade está fazendo um negócio péssimo. A igreja da Galácia está trocando uma escravidão por outra. Está abrindo mão da liberdade do evangelho em troca de uma escravidão que supostamente traria para eles mais liberdade do que o próprio evangelho. Paulo vai mostrar para eles nesse texto de maneira muito clara que o caminho que eles estão fazendo é exatamente desprezar a liberdade que há em Cristo, em troca de uma escravidão semelhante àquelas que eles experimentavam antes de conhecer o evangelho. E vamos ver como é que ele constrói esse argumento? Vamos ver como é que ele faz isso aqui nesse capítulo 4, os versos 11, do primeiro até o verso 11. Primeiro ele começa com uma história que é do lugar comum, da vida cotidiana da igreja da Galácia, de uma situação que eles conhecem bem. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Aqui ele está pensando num menino ainda jovem, que é herdeiro e que perdeu o seu pai. Obviamente, ele agora é alguém que tem uma herança, mas ainda é um menino, um garoto. Eu não sei se você lembra disso, mas na história da humanidade existem muitos reis que viveram essa situação. Na Bíblia, inclusive, há o rei Josias, que com 8 anos de idade recebeu o trono. O menino nessa situação não tem nenhuma diferença de um escravo. Por quê? Porque ele é herdeiro de tudo, de direito, mas não é herdeiro de tudo ainda de fato. Porque o menino de 8 anos ainda não tem nenhuma dimensão do que ele tem na herança que ele recebeu do seu pai. Na verdade, ele é
senhor de tudo, mas não pode exercer esse senhorio ainda. E Paulo vai dizer que nesse momento não há diferença nenhuma entre ele e o escravo. Ele é herdeiro, mas ele é tratado ainda como se fosse apenas um escravo. E ele complementa no verso 2, mas esse menino está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Qual é a ideia aqui? Os meninos então que tinham esse tipo de situação na vida, recebiam a tutoria, a curadoria, a orientação de alguém. Geralmente eram escravos, adultos, com bom caráter, de boa formação, que tratavam desses meninos, até que eles completassem a idade determinada pelo pai, para passarem a ser o senhor de tudo que possuíam. No Brasil, a gente sabe que você só tem a maioridade legal com 21 anos de idade. Então você só pode exercer a herança deixada por alguma parte da sua família quando você tem 21 anos. Esses meninos então eram mantidos sob essa tutoria, sob essa orientação, até essa idade. Paulo pega essa ideia, essa ilustração, que é muito comum, que ele conhece bem, e que a igreja também conheceria bem, para fazer aí algumas afirmações a partir dela. A primeira delas é aquela que está no verso 3. Ele diz assim, olha, assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então a gente também teve um tempo em que a gente era menor. Menor não no sentido da altura, irmãos. Menor no sentido da maturidade, da idade. A gente tem que lembrar isso. Teve um tempo na nossa vida em que a gente era exatamente como aquele menino, que era herdeiro, mas que não passava de um escravo. Que era senhor de tudo, de direito, mas não era senhor de tudo, de fato. E o que essa expressão está dizendo? É que nesse passado, nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E a chave para entender o que Paulo está dizendo aqui é essa expressão, rudimentos do mundo. O que essa expressão quer nos dizer? Eu vou tentar dar para você aqui uma definição dela, depois tentar ilustrar para a gente entender bem o que ela representa. Rudimentos do mundo tem a ver com o ensino de coisas elementares acerca de regras, ordenanças, pelos quais, antes da vinda de Cristo, os indivíduos judeus e gregos buscavam por seu próprio esforço alcançar a sua salvação. Trocando em miúdos, todo mundo antes da volta de Cristo estava tentando procurar estabelecer maneiras e meios de alcançar a sua própria salvação. Tanto judeus como gregos. Nessa busca para tentar estabelecer a sua própria salvação, eles, ao contrário de encontrar a salvação, viraram escravos desses rudimentos. Isso aconteceu, por exemplo, com os judeus. Eles entenderam que a lei, erradamente entenderam que a lei, fora dada como meio de salvação. Ao invés de entenderem que a lei denunciava o pecado deles, a incapacidade deles de serem salvos por si mesmos, eles pegaram a lei e acreditaram que eram capazes de cumpri-la para serem aceitos diante de Deus. Como resultado disso, viraram escravos, submissos, servilmente sujeitos à lei. Para os irmãos terem ideia, irmãos, eu fui procurar esse negócio direito. Você sabe quantos mandamentos existem no Velho Testamento que foram catalogados pelos judeus? 613.
Alguém é capaz de cumprir 613 mandamentos, irmãos? Eu não consigo cumprir nem meio. Imagina 613. E para ficar mais complicado, eles separavam esses mandamentos em dois grupos. Os mandamentos negativos, que eram aqueles assim: não faça isto, não faça aquilo, não cometa uma transgressão hoje. Mandamentos que começavam por não. Esses somavam 365 mandamentos. Era um para cada dia. Já guardou o mandamento de hoje, do não hoje? E o de ontem? Semana passada? Eu não sei nem o que eu comi na semana passada, irmão. Vai guardar mandamento de semana passada. Para complicar, eles tinham também mandamentos positivos. Eram aqueles assim: cumpra, faça. Eram 248. E era uma referência ao número de ossos e de órgãos importantes do corpo humano. Então, para ninguém ter problema, 365 eram negativos, um para cada dia, e 248 era para lembrar o número de ossos e órgãos importantes que você tinha, e eram os positivos. Eu não preciso lembrar os irmãos que isso virou uma grande escravidão. Sabe o que eu acho curioso? É que tem um monte de gente que olha para o Velho Testamento com a mesma visão, com o mesmo olhar. Acha que tudo que está lá para a gente cumprir. Não é para cumprir nesse sentido normal. A gente não é capaz de cumprir a lei como meio de salvação. Se a gente faz isso com a lei, ela nos escraviza. Nós nos tornamos reféns dela, ao invés de sermos libertos por ela. Os gentios também fizeram isso. Todas as religiões pagãs espalhadas pelo mundo são constituídas de ordenanças e regras pelas quais os homens imaginam que vão encontrar a redenção, que vão encontrar a salvação, mas que acabam sempre sendo escravizados por elas. Deixa eu contar aqui para os irmãos uma história muito pessoal. Eu fui católico romano por um tempo. Eu tinha muito medo de morrer pagão. Eu ia para as lições do padre e achava que ia morrer pagão e ia para o inferno. E eu tinha muito medo, porque eu descobria que tinha um monte de regra lá que eu não cumpria. E aí, para se libertar das regras, tinha um monte de outras regras. Eram tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, tantos não sei o quê. E eu não cumpria nada daquilo. E eu ficava mais desesperado ainda. Na sexta-feira da paixão, não podia comer carne. Porque diziam que se eu comia carne, ia sair sangue. Isso para um garoto que gosta de churrasco como eu, irmão, é desesperador. É curioso que essa mentalidade, irmãos, ela vem se aproximando da igreja. O que tem de igrejas por aí no Brasil que falam de corrente, de campanha, de chá, de rosa ungida, de óleo, dos 360, dos 410, dos 590. O que tudo isso é, irmão? Escravidão. Escravidão é voltar aos rudimentos do mundo. É imaginar que esses caminhos libertam, quando na verdade eles escravizam. Paulo diz até no verso 9, que esses rudimentos do mundo são fracos. Veja lá no verso 9. Rudimentos fracos e pobres. Fracos e pobres. Verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Lutero disse, irmãos, que aqui é como se Paulo estivesse dizendo, um mendigo procurando ajudar outro mendigo. Que a gente descobre no final que os dois mendigos miseráveis não se ajudam em nada, só conseguem cansar um ao outro. Se eu tivesse que pedir ajuda para alguém, eu não procuraria um mendigo.
a lei faz isso com a gente, faz a gente acreditar que podemos encontrar ajuda em outro mendigo. Esses rudimentos não passam de serem pobres e fracos. Ele está dizendo que nesse tempo, nós éramos exatamente como esse menino, que era herdeiro, de fato, ou melhor, de direito, mas ainda não de fato. E vivíamos sob o serviço dos rudimentos do mundo. E o que aconteceu, irmãos? Vá lá agora para o verso 4. Cristo veio, e com ele veio a liberdade sob toda essa escravidão, vindo, porém, a plenitude do tempo. Essa expressão, vindo, porém, a plenitude do tempo, é uma referência àquilo que ele disse no final do verso 2. No tempo determinado pelo Pai. Como o menino era liberto da tutoria do escravo pela vontade do Pai, a vontade do Pai também na plenitude do tempo nos libertou dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo. Essa expressão, portanto, ele dizendo, o Pai definiu o momento em que ele mandaria o seu Filho para libertar-nos daquela escravidão. Assim como acontecia no tempo determinado pelo pai para o menino que estava sob tutoria enquanto não pudesse ser o herdeiro de fato. Muita gente entende que essa expressão, plenitude do tempo, está dizendo de umas coisas. A gente não sabe, irmãos, exatamente porque Deus escolheu aquela noite de Belém, que não foi 24 de dezembro, dicas de passagem. Não sabemos até hoje a data específica. Porque aquela noite, aquele momento, aquela circunstância histórica, para ele entrar na nossa história daquela maneira que ele jamais havia feito anteriormente. O fato é que naquele momento, a plenitude do tempo, a vontade do Pai estabeleceu que era a hora de ele dar um fim àquela escravidão a que estávamos submissos. Aquela sujeição a que estávamos submissos. Tem gente que diz que há motivos para a gente pensar que aquele era o momento. É uma tentativa até de tentar entender melhor essa expressão. É que naquela época, irmãos, havia o que a gente chama de hoje a paz romana. O Império Romano havia estabelecido paz em todo o seu território. O que facilitava a pregação, a anunciação, a proclamação do Evangelho. Haviam estradas que cortavam todo o território romano. Haviam sinagogas espalhadas por todas as cidades mais importantes do Império Romano, o que facilitou a propagação do Evangelho por aquele período. Havia de fato um conjunto de conjunturas que favoreciam a propagação e a anunciação do Evangelho. Então naquela hora, Deus está dando um fim a essa servidão, e Paulo vai explicar como isso acontece. Primeiro porque Deus enviou o seu Filho. Aqui ele está falando do lado sobrenatural dessa vinda. Deus envia o seu Filho. Ele é um menino que nasce de maneira diferente de todos os meninos. A gente sabe disso, irmãos, e deve se lembrar sempre. Em Belém, Jesus está encarnando, mas ele existe desde a eternidade. Eu sei que isso é difícil explicar para os nossos filhos, mas em Belém, Jesus está assumindo uma natureza humana como a nossa, mas ele não está vindo à existência naquele momento. É diferente das nossas crianças, dos nossos filhos. A irmã Sara está grávida, e eu sei agora que o nome da menina também é Alice, que vai viver no País das Maravilhas, que é a família da Sara e do Jackson. Mas a Alice já existe desde o momento em que ela foi concebida. Ela ainda não nasceu, mas já existe. Eu acho que a gente pode tentar usar essa ideia para dizer o seguinte: em Belém, Jesus não está vindo à existência.
porque ele sempre existiu. Ele é o Filho que foi enviado pelo Pai. Paulo está lembrando da divindade dele. Está lembrando que ele é diferente dos meninos que nascem normalmente. Ele é diferente do Pedro, da Alice, diferente de todas as crianças que nasceram sobre a terra. Mas ele também é igual, porque ele nasce de mulher. E aqui é a lembrança de que ele compartilha da natureza humana como a nossa. Ele teve um ventre no qual ele foi gerado. Ele teve uma mãe chamada Maria. Ele nasce de uma mulher. Lembre, irmãos, que em Jesus, a natureza divina e a natureza humana sendo postas juntas na mesma pessoa. E era preciso que fosse assim, porque ele precisava se identificar conosco, sendo um de nós, mas ele também tinha que ser alguém que fosse capaz de pagar o preço eterno da nossa condenação. E só pode fazer assim quem é o próprio Deus. Paulo então diz, olha, ele nasceu não só de mulher, e é o que nos interessa agora na parte final, nasceu sob a lei. Nascer sob a lei é uma expressão que diz o seguinte: ele vem com a obrigação imposta sobre ele mesmo de fazer aquilo que nós somos incapazes de fazer em dois sentidos. De cumprir a lei em nosso lugar, e nós não somos capazes de fazê-lo, mas de sofrer a condenação da lei em nosso lugar. Nascer sob a lei é aquilo que o próprio Filho se impõe em nosso lugar. Ele vem para assumir a posição de alguém que tem a obrigação de cumpri-la, embora ele não tivesse essa obrigação, e ele vem para pagar a condenação que a lei nos exige. Paulo vai explicar melhor no verso 5, e ele diz: para resgatar os que estavam sob a lei. Lembra, irmão? Paulo está repetindo aqui o que ele já havia dito no capítulo 3. Ele se faz maldito em nosso lugar, se faz maldição em nosso lugar, para que nós sejamos livres da maldição da lei. Aqui tem uma coisa que a gente tem que lembrar, irmãos. Todo ser humano que nasce sobre a terra está sob maldição da lei. E não há exceção para isso. Todos nós temos a obrigação de cumprir a lei, sendo incapazes de fazê-lo. E, portanto, a lei tem por direito exigir a nossa condenação eterna. Ele nos resgata da lei, assumindo sobre si a maldição que a lei colocou sobre nós. Há um texto em que Paulo fala assim: aquele que era rico se fez pobre por amor de nós, para que nele fôssemos feitos ricos para com Deus. Essa é uma linguagem que a gente já entende bem, né? Ele era o rico que abriu mão da sua riqueza, assumiu nossa pobreza, e se fez pobre em nosso lugar. E a gente se fez rico por causa da obra que ele realizou, nos resgatando da maldição da lei. Irmão, se você nunca entendeu que você é um maldito sob a lei, eu temo se você já tem entendido também que ele nos resgata dessa maldição. Nós não somos capazes de fazê-lo. O Filho foi enviado, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para nos resgatar, porque nós estávamos sob a maldição dela. Você veja, o menino só pode ser herdeiro de fato no tempo determinado pelo Pai. E o tempo determinado pelo Pai foi o momento em que ele enviou o seu filho. O que está acontecendo, amados, em Belém, na noite de Natal, o que está acontecendo naquela noite é que Deus está quebrando os grilhões que a lei impunha sobre nós.
E aí ele complementa com uma coisa que é ainda mais formidável, porque Deus não só nos libertou da pior maldição, mas colocou a gente numa posição inigualável e incomparável. Ele diz assim: além disso, além de ter resgatado os que estavam sob a lei, ele diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso tem tudo a ver com a história que ele contou. Você agora consegue entender? Agora o menino é filho. O menino amadureceu. O menino cresceu. E agora o tempo determinado pelo pai chegou. De maneira que a herança que ele não usufruía, porque estava sob a sujeição da lei, ele agora pode usufruir de fato, porque o pai determinou que agora ele também é filho. Não é mais um menino que se confundia com um escravo enquanto brincava nas dependências da casa que ele era o herdeiro. É bom que a gente entenda que ele recebêssemos a adoção de filhos, né? Adoção porque nós não somos filhos como Jesus o é, né? Ele é filho unigênito. A gente usa muito essa expressão, né? O filho unigênito, porque ele é o filho que compartilha da própria natureza de Deus o Pai. Nós não somos filhos assim. Somos filhos adotivos por intermédio do nosso filho, ou melhor, do nosso Senhor e Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas o ponto aqui é que agora nós somos filhos. Chegou a maioridade. Agora, a liberdade foi decretada. Agora, não tem mais submissão aos rudimentos do mundo. Agora não tem mais espaço para se voltar às regras, às ordenanças, aos mandamentos que nos escravizavam. Agora a adoção de filhos nos foi dada. E ele vai descrever para a gente, a partir do verso 6, e também no verso 7, os benefícios dessa adoção. Primeira coisa, irmãos, é que agora, libertos da lei, nós somos adotados como filho. E porque vós sois filhos, verso 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui. Deus faz pelos seus filhos uma coisa que nenhum pai adotivo pode fazer pelos seus filhos em termos humanos. Eu não conheço muita gente que adota crianças. Não tenho relação com muitos pais que adotem filhos. Mas uma coisa eu posso dizer sobre todos eles, sem exceção. Nenhum deles pode colocar dentro desses filhos adotivos o espírito deles enquanto pais, para que eles chamem aos seus pais adotivos de pai. Nenhum pai terreno pode fazer isso. Nenhum pai. Nenhum. O filho vai ter que fazer isso por conta própria, né? E tem filhos que não vão fazer nunca, porque nunca vão reconhecer isso. Paulo está dizendo que, como resultado dessa adoção, Deus agora envia ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e que nos dá agora o direito, nos dá agora, irmãos, isso é tão maravilhoso para mim, nos dá agora a possibilidade e a capacidade de chamá-lo confiadamente de Pai. Ninguém além do cristão pode chamar Deus de Pai, irmãos. Ninguém. Tem muita gente que fala assim, Deus é pai, não é padrasto, né?
E muita gente até acha que qualquer pessoa no mundo pode chamar Deus de pai. Não é verdade. Paulo está dizendo que apenas aqueles que foram adotados como filhos recebem da parte do próprio Deus o Espírito do seu Filho e que nos dá a segurança, a tranquilidade, a confiança, nos dá a ousadia, nos dá o direito de confiarmos nele, de dependermos nele enquanto nosso Pai. Irmão, se você parasse para pensar um pouco mais nisso, você veria que não tem o menor sentido voltar à escravidão. Eu e você podemos chamar a Deus de Pai. E ele faz questão de usar o termo no aramaico, Abba, Pai. Sabe por que isso? Primeiro porque essa palavrinha Abba era uma palavra muito usada, não só pela igreja primitiva, não só pelo próprio apóstolo Paulo, mas foi o termo que Jesus, em muitas ocasiões das suas orações, ouvidas pelos discípulos, usou. Nós agora compartilhamos, por causa do Espírito do seu Filho que está em nós, desse direito de chamar a Deus de Pai. E amado, se Deus é seu Pai, você não precisa temer nada e nem ninguém. Não há nada e nem ninguém que você precise mais, além do seu Pai. Tem uma historinha boa aqui. Quem tem irmão mais velho sabe disso. Você brigava na escola, aí ficava lá todo mundo querendo pegar você fora da escola, né, para acertar a conta contigo. Aí você fugia e falava assim: olha, amanhã eu vou voltar aqui, hein? E vou trazer o meu irmão mais velho. Ele vai dar um jeito desse negócio aí todo. Eu fazia muito isso, mas meu irmão mais velho não ia nunca comigo. É isso que Paulo quer que a gente lembre. Deus é nosso Pai, irmãos. E a gente enfrenta a vida na companhia desse Pai que sabe perfeitamente bem de tudo que diz respeito às nossas vidas. Uma segunda coisa que ele diz é: de sorte que já não és mais escravo, verso 7, porém filho. Para de viver como escravo, você não é mais escravo, você é filho. Acabou a escravidão. Acabou o tempo em que você vivia sujeito aos rudimentos do mundo, às regras, às campanhas, às correntes. Agora você é filho. E se é filho, é também herdeiro por Deus. É também herdeiro por Deus. Irmão, isso aqui é para todo mundo que é filho. Não tem exceção, não. E não tem processo necessário para alcançar essas coisas. Essas são dadas gratuitamente no Evangelho. Porque ele diz assim: também herdeiros por Deus. E a palavra herdeiro lembra para a gente isso. Herança é uma coisa que a gente recebe sem ter feito nada para merecer. Nenhum de nós faz nada para receber herança por mérito. Herança é graça, é dádiva. Então ele está lembrando assim: olha, vocês são herdeiros por Deus, graciosamente. Isso é dado no Evangelho para todo mundo que já crê no Filho de Deus enviado, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí Paulo termina com um apelo, irmãos. Um apelo à igreja da Galácia. Eu vou só fazer menção a isso, porque o meu tempo já foi. Olha o que ele diz a partir do verso 8. Vou comentar rapidinho os versos. Quando, porém, não conhecendo a Deus, servias a Deus que por natureza não o são, vocês estavam no passado, a igreja da Galácia, vocês viviam não conhecendo a Deus, servindo a coisas que não eram deuses. Idolatria, Deus de barro, deuses pagãos, que não ajudavam vocês em nada, precisavam ser carregados. Deuses que tinham olhos, mas não viam, boca, mas não falavam, ouvidos, mas não escutavam. Deuses que na verdade não eram deuses. E vocês serviram a eles, escravos deles,
Mas agora, verso 9, vocês conhecem a Deus. Agora vocês são conhecidos por Ele. Agora esse Deus revelou a vocês a graça dEle, a misericórdia dEle, o favor dEle. Revelou a vocês a liberdade que há no Evangelho. Como é que vocês estão voltando outra vez para os rudimentos fracos e pobres, os quais de novo vocês querem se escravizar? Por que vocês estão jogando fora a adoção, o Espírito que foi dado, o direito de chamá-lo de Pai, a certeza de que vocês não são mais escravos, a certeza de que vocês são agora herdeiros? Por que vocês agora estão fazendo esse movimento de mudar de escravidão, ao invés de permanecerem na liberdade do Evangelho? Porque voltar a ser judeu é voltar a ser escravo, como vocês eram no passado e serviam a deuses que não eram deuses. E Paulo termina, irmãos, com essa nota. No verso 10, explicando, olha, vocês guardam dias e meses e tempos e anos. Isso aqui é aquele ritual, aquelas preocupações do judaísmo. Hashaná, datas de virada do ano, festas, comemorações, dias santos. Aí Paulo termina no verso 11 dizendo: eu receio que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Eu me identifico muito com essa palavra aqui do apóstolo, irmãos. Todo pastor sabe o que é isso aqui. De vez em quando a impressão que dá é que tudo que você ensinou e pregou não serviu para nada. Paulo está dizendo assim: sabe qual que é o meu medo maior? É que talvez nada do que eu ensinei foi levado a sério por vocês. O meu receio é que tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei, serviu para nada. Ele não está aqui dizendo que ele não tem esperança com relação ao futuro dessa igreja. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que de vez em quando a gente fica tão abalado com as circunstâncias que a igreja vive, que parece que a gente fez tudo para nada. Ele está olhando para a igreja e fazendo aquele menear de cabeça, né? O que esses irmãos estão fazendo? Ensinei tanto, preguei tanto, e olha no que deu. E aí, todo pastor faz esse exercício aqui. Eu acho que o trabalho foi em vão. Fui eu mesmo que acabei não fazendo nada que valesse a pena. É o apelo que ele faz para aquela igreja. É o apelo que ele faz para a igreja da Galácia, nesse texto inicial do capítulo 4. Deixa eu terminar aplicando isso para nós. Eu vou ser muito breve na minha aplicação. Acho que eu já disse bastante coisa aqui que pode ser aplicada à nossa vida. Mas eu queria fazer aqui 3 aplicações rápidas, de memória, porque não tenho esboço agora. Primeiro, amado, saiba de uma vez por todas que o Evangelho, o Senhor Jesus, nos liberta de toda e qualquer espécie de escravidão espiritual. Amado, não se deixe escravizar de novo. Não se deixe seduzir pela ideia de que o Evangelho não tem tudo para oferecer para você. De que você precisa de campanha, de corrente. Essa palavra sempre me incomoda, porque corrente é para acorrentar, não é para libertar. E nós somos uma igreja, e eu vou deixar isso aqui muito claro essa noite, que não queremos corrente, nós não queremos campanha, nós não queremos invencionice, nós queremos apenas o Evangelho, e o Evangelho nos basta. Amém, irmãos?
Eu estou mais empolgado que os irmãos. O Evangelho nos basta, irmãos. Jesus nos libertou de maneira completa e plena de toda e qualquer escravidão espiritual. E nós jamais permitiremos retornar aos velhos rudimentos do mundo. Vamos trabalhar com afinco para deixar sempre claro que o Evangelho oferece plenamente perdão, salvação, vida eterna, pela graça de Deus, sem merecimento algum da parte do pecador. E que a única maneira de se apropriar disso é pela fé, apenas pela fé. Nada mais e nada menos do que a fé. Segunda aplicação. Viva como filho de Deus. Você não é mais escravo. Você agora é filho. Não filho com F maiúsculo, mas filho adotivo. Portanto, irmãos, usufrua. Irmão, usufrua do direito que você tem de ser filho, pela graça de Deus. O espírito do seu filho já habita em você e testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Faz você clamar ao Pai e chamá-lo de Abba Pai. Dá a você, pela graça, a herança eterna, reservada nos céus, para nós outros que somos filhos de Deus. Então para de se comportar como escravo, irmão. Vive como filho. Para de se comportar como se você ainda fosse um menino que tem direito à herança, mas que não usufrui dela. Você já é filho, de fato, de direito, e já pode desde já usufruir dessa filiação. Eu recebi da irmã Cremilda um texto que eu queria aplicar aqui nessa minha segunda aplicação. Talvez muita gente aqui não vá entender o raciocínio, mas eu acho que a maioria sim. Você lembra do tempo em que a gente usava a internet de escada? Quem já teve internet de escada aqui? Era uma maravilha isso, não era? Você ligava aquela internet, esperava. Aí depois você ficava 2 segundos na internet e ficava vibrando. Porque o sinal logo em seguida caía. Aí você ligava de novo e ficava aquele barulhinho. Vai pegar. Aí pegava. Aí você vibrava. Aí ficava 2 minutinhos, caía. Você sabe que tem um monte de crente que vive com internet de escada com Deus. Só usa a internet de vez em quando. Agora chegou a banda larga. Quem tem aqui banda larga? Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Pode abençoar. O que é banda larga, irmão? Lá na casa do irmão Joel não tem banda larga. Lá é 300K. Estava vendo um filme lá hoje, toda hora o filme parava. Aí ficava carregando. Aí voltava um pouquinho, parava, ficava carregando. Banda larga é uma maravilha, irmã. Você conecta lá e navega. Sinal é maravilhoso. Não tem interrupção. Não tem dificuldade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem banda larga com o Senhor. Porque você é filho. Então aproveita a banda larga, irmão. Porque a sua internet não é mais de escada. Nunca foi de escada com o Senhor. O que toda essa movimentação que a igreja está fazendo hoje em dia, irmãos, é dar a entender para as pessoas que elas têm internet de escada com Deus. Precisa de um telefone vermelho, precisa da oração forte, precisa da corrente. Isso tudo, irmão, é voltar para um período de escravidão. Sabe o que eu acho curioso e engraçado nesses movimentos todos? É que eles sempre aparecem como se eles fossem um caminhar para frente da igreja, quando na verdade é um caminhar para trás. Há uma música do João Alexandre que diz assim: o que estão fazendo, irmãos, é recosturando o véu que a cruz já rasgou.
É o evangelho da marcha ré, que não nos coloca como filhos, ainda nos trata como escravos. O evangelho nos garante, pela graça de Deus, que somos filhos. Minha última aplicação. Para você que ainda não é filho, para você que está lutando para se salvar a si mesmo, vou dizer em alto e bom som a você, com o amor que Deus tem colocado no coração da gente enquanto crentes do Senhor Jesus. Amado, desista. Você nunca vai conseguir agradar a Deus com regras, ordenanças, moralidade ou qualquer coisa semelhante. Nenhum pecador deixa de ser escravo e se torna filho com base naquilo que a gente pode oferecer para Deus. A salvação é pela graça. E ela vem por meio da fé. Ah, amado, creia que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de remir, de redimir, de libertar os que estavam sob a lei. Essa é a noite em que Deus está chamando você a desistir de achar que você pode ser aceito de outra maneira. Desista. Entregue-se a Ele. Creia nele. Para que Ele também liberte você da escravidão e te torne, pela sua graça, um filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Vamos orar, preparar nosso coração para o memorial da ceia e juntos participarmos desse momento diante do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai, louvamos o Teu nome, pela Tua palavra lida e pregada ao nosso coração nessa noite. Que ela contemple cada uma das vidas que está aqui nesse lugar. Que haja salvação para aqueles que estão escravizados. Que haja confirmação para aqueles que já são filhos, mas que ainda vivem como escravos. E que haja liberdade, Senhor. Liberdade para nos alegrarmos no Senhor e na salvação plena que o Senhor nos oferece no Teu Filho Jesus. Que agora, ao comer do pão, ao beber do cálice na Tua presença, essas verdades que ora ouvimos pela pregação da Tua palavra, sejam alimento para a nossa alma, sejam alimento para a nossa vida e sejam fortaleza e esperança para o nosso coração. É assim que nós choramos agradecidos por tamanha obra da graça em nossas vidas. E em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amado, quero convidar todos os diáconos que estão conosco para virem aqui para frente. Irmão Jackson, Reginaldo que já está aqui, e o nosso irmão Joel. E o nosso irmão Cláudio estará nos ajudando também na distribuição dos elementos. Quero que ele também se